surpreendeu ao encontrar um colega de trabalho numa situação informal com uma roupa mais descolada, onde aparece uma tatuagem que sempre esteve escondida? Nem todo mundo que é tatuado revela a arte marcada do corpo por medo de tabu. Mas será que ele ainda existe? Ser tatuado, por exemplo, pode custar um emprego? Muitas das vezes os meus clientes não é que eles são preconceituosos ou o RH é preconceituoso com a questão da tatuagem, mas muitas das vezes esse cuidado em contratar pessoas que tenham, mas que tenham um lugar um pouco mais discreto, que não seja, por exemplo, um braço inteiro ou uma tatuagem no pescoço que acaba ficando muito exposto. O meu cliente, ele opta em contratar pessoas sem tatuagem até pelo nível de cliente que ele possui. Lennon iniciou no ramo de tatuador há 5 anos. Ele mesmo ainda sofre certa resistência do pai, mas garante que a popularização da tatuagem tem atraído diferentes perfis de clientes até o estúdio dele. Eu encontrei com meu pai. Meu pai, ele não gostava muito, até hoje assim ele não gosta, ele acha que é uma coisa muito marginalizada ainda. Hoje é totalmente assim, diverso, então assim, não tem um grupo específico. Vem mãe com filho, vem mãe querendo fazer homenagem, vem mãe que autoriza. Então assim, hoje em dia já está bem mais fácil a questão de as pessoas aceitarem a tatuagem. Clara tem várias tatuagens no corpo, que, segundo ela, não foram impedimento para a construção de uma carreira profissional sólida. Ela é professora, advogada e bancária. As vontades surgiram aos 21 anos. Naquela época, ela ainda se preocupava em tatuar apenas desenhos pequenos e mais escondidos. Hoje, já não há nenhum tipo de preocupação. Eu venho de uma época em que ainda havia muito preconceito. Então, as primeiras tatuagens que eu fiz, elas eram mais escondidas. Para minha área, que é a minha área de formação é o direito, então eu sempre procurei fazer as primeiras tatuagens em locais mais escondidos. Depois que eu já me coloquei na profissão, que eu passei em concurso público, que eu melhorei o meu currículo na universidade, enfim, pós-graduação, essas coisas, a gente acaba se garantindo mais pela competência e começa a ousar mais com as tatuagens. Hoje a gente começa a perceber que, na verdade, a ousadia da tatuagem, ela demonstra que a gente tem um profissional, pelo menos a sensação que eu tenho é que é uma pessoa mais aberta, a novos conceitos, né? Então, assim, eu acho que tem mudado essa visão. A última vez que eu passei por vamos dizer, por essa avaliação enquanto tatuagem, eu acredito que foi quando eu fui fazer a entrevista para me tornar professora numa faculdade. E aí eu já tinha tatuagens que, mesmo que eu quisesse, elas acabavam aparecendo. E isso não foi impeditivo para eles me contratarem. A aceitação nos grandes centros para especialista em recrutamento, seleção e gestão de pessoas é bem mais avançada se comparada à nossa região. Regiões, por exemplo, sul, sudeste e centro-oeste, eu sinto uma aceitação maior por parte do empregador. As pessoas que têm esse estilo diferenciado, não só a tatuagem, mas um cabelo colorido, né, um estilo de vida um pouco mais alternativo. Eles aceitam bem mais. Aqui na nossa região norte, que eu faço processo, que eu atendo também com processo de seleção, eu vejo ainda uma resistência maior por parte do empregador, até pela cultura das pessoas, pela aceitação das pessoas. Então aqui eu acredito que ainda precisamos evoluir muito nesse sentido, porque uma opinião e até por avaliar muitos perfis, eu acredito que você ter ou não ter uma tatuagem não vai influenciar diretamente na qualidade de profissional que você seja. Na dúvida sobre o futuro, a especialista recomenda a quem deseja se tatuar que faça como a Clara. Busque a estabilidade profissional antes de qualquer coisa, ou repense os desenhos e partes do corpo que serão tatuadas. Se eu ainda estou entrando no mercado, ainda não me encontrei, não estou estabilizado, busque fazer, se você quer fazer uma tatuagem, busque fazer em um lugar que seja realmente discreto. Na dúvida, eu acredito que hoje é a melhor opção. Aí sim, no futuro, se você realmente já estiver muito bem estabelecido e perceber que isso não influencia no seu desenvolvimento, você pode fazer uma tatuagem um pouco mais ousada.